Finalmente saiu o vídeo mais aguardado dessa família. Saímos de Itaipava, Petrópolis, sentido Curitiba. A intenção dessa viagem foi ir num evento em Sorocaba, o Look Friends. Mas aproveitando o evento, a gente já ia e foi uma galerinha boa, a gente resolveu dar um passeio a Curitiba. E aí nessa parte aí a gente tá saindo de Itaipava, ali perto do castelo de Itaipava. E foi uma galera boa, foi o Márcio na sua Big Trail, foi o Luciano com a Marcela e foi o Denilson com a Elisa. Só gente boa. Nós estávamos também numa Tiger, numa Big Trail. A gente estava com uma Deluxe, mas infelizmente ou felizmente, ela deu um probleminha um pouco antes da viagem e acabou que o que tinha disponível na loja onde a gente comprou ela para poder fazer a viagem, que já estava marcada, era uma Tiger. Muito boa a moto, muito boa. Não é o nosso estilo. O nosso estilo é raleiro. A gente gosta de Harley, a gente gosta da tocada da Harley, a gente gosta da vibração da Harley, a gente gosta dos perrengues que a Harley promove, né? Mas a gente não pode reclamar, a Tiger é muito boa, muito confortável. Foi uma viagem super tranquila, não tivemos problema nenhum a viagem toda, graças a Deus. E é isso, vamos seguindo. Foi bastante aventura. Paramos em algumas cidades, pegamos chuva, pegamos uma serra lindíssima. Essa parte aí ainda é na BR-040. A gente pegou ali sentido BR-040 mesmo, para não ir pelo o Arco Metropolitano. Não dava para ir pelo Arco Metropolitano, infelizmente. Quem tem Big Trail não tem como ir lá pelo Arco. É muito mais rápida a viagem, muito mais. Mas por causa de assalto e tudo mais, acaba que a gente tem que dar essa volta por Volta Redonda, por outros lugares, para poder fugir dessa violência absurda que tá sendo, né? Então, seguindo aí um pouquinho, vocês vão acompanhar com a gente aí. Tentei fazer uns vídeos legais, alguns vídeos ficaram meio pequenininhos aí porque foram feitos no celular em pé, outros deitados na GoPro. A gente tá adaptando ainda, né? Como é que vai fazer esses vídeos legais para vocês acompanharem. Mas o importante de tudo é o rolê, o importante é vocês curtirem com a gente essa viagem, essa paisagem. E é isso. Vou deixar um pouquinho rolando aí para vocês ficarem ligadinhos. Uma curiosidade que a gente sempre faz, né, quando tá andando em grupo, é que sempre coloca uma pessoa para pagar o pedágio. Aí assim, uma paga na ida e paga o de todo mundo, a outra paga na volta e depois a gente vê como é que fica esses pagamentos. Porque facilita bastante, sabe? A gente fica ali, uma pessoa fica ali na cabine e aí a gente uma vai, depois libera a outra e depois libera a outra. Não sei como é que vocês fazem, mas se tiver outras dicas, pode colocar aqui nos comentários também, que a gente gosta de ter ideias, né? Assim foi um jeito que a gente descobriu que facilita na hora do pedágio ali. Mas se tiverem outras dicas, podem falar aqui
nos comentários, porque a gente gosta. Assim, a gente funcionou legal, mas sempre quando tem coisa nova a gente analisa, né? Pra ver se não melhora e tudo mais. Como é que vocês fazem aí? Falam pra gente. Eu fico tentando filmar, participar da filmagem ao mesmo tempo. Aí fico aí, botando a mão pra frente, tento filmar a gente ali atrás, por trás, porque na maioria das vezes quem tá filmando sou eu, né? Ou então alguém filma, mas aí depois na hora de trocar as fotos, as filmagens, acaba se perdendo no roteiro e tudo mais. Então acaba que eu vou usando as filmagens que tem comigo, né? No meu celular, na nossa GoPro. E aí a gente acaba não aparecendo muito, né? Mais pra frente vocês vão ver que a gente tem mais fotos, né? A gente saiu de Itaipava bem cedinho e fizemos a primeira parada em Itu, em São Paulo. Nós paramos lá na cidade de Itu. Pra quem não conhece, a cidade de Itu é famosa pelas coisas que são grandes, né? Telefone grande, coxinha grande, tudo muito grande. Bem legal a cidade, pequenininha, mas gostosinha. A gente conseguiu uma pousadinha legal, com um preço acessível. Aí ficamos lá, passamos a noite lá, comemos na rua e dormimos lá. No dia seguinte tomamos café e partimos. Aí a gente chegando em Itu, ficamos um pouco perdido, que na verdade a gente estava indo atrás de um restaurante específico, que eu esqueci o nome agora, mas dizem que tem o melhor, a parmegiana. Mas acabou que era uma segunda-feira e estava fechado. Acho que segunda não abre, uma coisa desse tipo. E acabou que a gente não conseguiu comer lá, né? Aí a gente deu uma rodada para ver se achava. Aí quando a gente achou, estava fechado. Aí fomos para a pracinha principal lá de Itu e acabamos almoçando por lá mesmo, num outro restaurante que estava aberto. E aí depois disso que a gente foi para Pousada. Aí fizemos uma fotinha, uma cidadezinha gostosinha. Nesse momento aí foi a hora que a gente achou o restaurante, mas o restaurante estava fechado. Aí bate aquela decepçãozinha, né? Porque tu quer ir num lugar que tu já tinha visto. A gente assiste muito vídeo de moto, né? E aí, às vezes, tem umas referências, umas indicações de local. Aí, quando a gente vai, a gente quer ir no lugar, né? Aí, quando chega e não tem, a gente fica meio decepcionado. Mas é isso, o rolê de moto é isso, tem uns imprevistos.
Tem as coisas que dá pra fazer, tem coisa que não dá. Não dá pra ficar chateado pra estragar o rolê, né? Então a gente partiu pra praça, conseguimos um restaurante, almoçamos bem, graças a Deus, tava todo mundo faminto. Porque outra curiosidade de rolê, a gente não gosta muito de almoçar. Parar pra almoçar pesado, porque depois fica pesado pra pegar a estrada de novo, né? A gente tem o hábito de andar bastante, aí assim, lá pras 3, 4 horas da tarde, dar uma paradinha pra almoçar e aí fica no local. Aí são as fotinhas que eu falei do telefone, da coxinha, a gente ali se divertindo. Nós passamos a noite lá. Cidade bem gostosinha, legal. Não é cara, hospedagem não é cara, a refeição não foi cara. Foi tudo bem, bem bacana mesmo. Deu pra aproveitar bastante. Descansamos e no dia seguinte já partimos. De Itu a gente foi pra... Tô tentando lembrar, gente. Essa viagem foi em outubro do ano passado. Só agora eu tô conseguindo fazer esse vídeo. Narrar esse vídeo, né? O vídeo já tava praticamente pronto, mas ela não tinha conseguido narrar ele até então. A gente saiu de Itu. Saímos de Itu, sentido a Morretes. Que aí pegamos viagem longa, rápida, estrada boa, asfalto bom, nenhum problema na estrada, graças a Deus. Aí passamos por essa serra aí de Itapiraí, acho que é Itapiraí, os nomes esquisitos, né? Eles falam que tem muita anta por lá. Aí a gente passou por essa serrinha aí, fizemos um vídeo legal dela. Serra é muito bonito, né? Olha que visual. Eu acho que uma das coisas mais legais de andar de moto é fazer serra. As serras, ao mesmo tempo que elas são parecidas, elas também são diferentes. É difícil de explicar. Mas tem um visual, tem uma energia tão gostosa a serra, que faz a gente ficar aconchegado, né? Renova as energias. E essa serrinha foi muito gostosa. Em alguns trechos dessa serra eu vou deixar o áudio original do vídeo mesmo, para vocês sentirem. Eu acho que dá para sentir um pouco do que é a energia de uma serra gostosa. Então não vou colocar música não, vou deixar o áudio original, tá bom?
Esses passeios de moto, principalmente em grupo, são muito gostosos, né? A gente sempre comemora a cada chegada, a cada cidade. Chegou numa cidade, comemora, porque deu tudo certo. Olha aí a gente comemorando. Eu e meu marido, ele que me carrega para tudo quanto é lugar. Bom demais, bom demais. E a gente sempre comemora quando chega em algum lugar, né? Agradece por tudo, agradece pelos livramentos, agradece pela estrada, agradece pela companhia, agradecer, né? E poder agradecer que a gente consiga fazer esses passeios bem tranquilos. Aí na nossa frente tá a Marcela e o Luciano. Ó, que bacana, eles aí, ó. Parceiraços também de viagem, muito parceiros. O Luciano sempre bota os roteiros no caminho certo. Ele que tá ligado nos roteiros sempre. E funciona. E é isso. Vamos seguir viagem com a gente. E aí foi a Serra de Tapiraí. A gente teve que parar nesse portal para fazer várias fotos. Tem umas antas de cimento, monumentos de anta, né? E a gente fez várias fotos ali. Foi bem divertido esse momento, bem legal. O grupo quando é bacana, né? A gente se diverte. Olha essas fotinhas aí. Todo mundo pegando na anta. E é isso. E depois a gente começou a Serra da Graciosa, que é realmente muito graciosa a serra. É gostosinha, tem uma parte que é de paralelepípedo, e aí tava chovendo, você não consegue ter um visual pra frente, mas só aquela chuvinha com o russo, andando devagarzinho, com cuidado. Foi delicioso, delicioso, é muito gostosinha. E no final dessa serra a gente chega em Morretes, né? Uma cidadezinha bem pequenininha, com uma gastronomia excepcional e espetacular. É muito gostosinha mesmo a cidade de Morretes. A intenção era fazer o passeio de trem, de botar as motos no trem. Tem um passeio lá que você sobe essa Serra da Graciosa de trem, coloca as motos no vagão. Mas no dia que a gente chegou lá, que eu, se eu não me engano, foi terça ou quarta, não tinha o passeio era a partir de quinta. Inclusive, quem for a Morretes com essa intenção de fazer o passeio de trem, pesquisa antes, e até o ingresso tem que ser comprado antes, até por causa disso. É de quinta a domingo, se eu não me engano. Então, nós só fomos, né? Chegamos a Morretes e queria ter feito, mas acabou não conseguindo fazer. Mas só de ter feito essa serrinha aí, olha que delícia. Com chuvinha, molhado, bem devagarzinho, sem problema. Por mais que seja esse paralelepípedo, é um paralelepípedo que não tem buraco. É bem tranquilo de fazer. Até se tivesse de Harley, ia conseguir fazer tranquilamente. A gente estava de Big Trail, é um pouco mais fácil, né? Porque a suspensão é melhor. Mas mesmo de Harley, daria para fazer tranquilo, porque é tranquila. Aí são umas fotinhas que a gente fez de lá em Morretes. Não fizemos tantos registros lá, que a gente chegou já de tardinha. E depois a gente foi embora. Aí no dia seguinte, a gente dormiu lá em Morretes, numa pousadinha bem gostosa, né? No dia seguinte a gente pegou o caminho já, sentido a Curitiba. Gente, Curitiba é, sem sombra de dúvida, uma cidade espetacular. Que cidade organizada, limpa, muito boa, vale muito a pena o passeio. Nós fizemos alguns passeios em Curitiba de ponto turístico.
A gente foi de moto tu se desloca melhor lá. Tem muito semáforo, tu fica parado muito tempo, mas tu se desloca melhor lá em Curitiba de moto. Mas se você não quiser ir de moto também, tem um ônibus lá que faz o passeio o dia todo. Tu paga uma vez e tu pega ele 24 horas e faz os passeios todos de Curitiba. Um dos lugares mais lindos que a gente foi lá foi o Parque Tanguá. Pegamos um pôr do sol incrível, lindíssimo. É uma cidade que vale super a pena. Ficamos lá 2 dias em Curitiba. Nós chegamos, no dia seguinte, fizemos um passeio, no dia seguinte ficamos o dia todo, para depois ir pro destino que seria o inicial e que foi o final, né? Nós fomos sentido Sorocaba. Aí pegamos direto de Curitiba a Sorocaba. Foi uma viagem mais cansativa, por mais que não tenha muito problema na estrada, né? Porque a gente foi pelo Rastro da Serpente. Quem nunca fez ainda, o Rastro da Serpente é uma serra com 1.200 curvas. A Serra do Rastro da Serpente tem 260 quilômetros. É uma parada obrigatória. No Serpentiano com Café, que tem um monumento. E o anfitrião de lá é incrível, super simpático, bem anfitrião mesmo. Tem os lugares para tirar foto lá, é bem legal. Eu vou postar aqui umas fotinhas para vocês verem. A gente fez outras paradas, mas a serra é muito tranquila de fazer. Por mais que seja 1.200 curvas, não são curvas tão fechadas, não são curvas pesadas, são curvas tranquilas de serem feitas. O asfalto maravilhoso, um asfalto incrível. E isso foi um dos pontos incríveis de ir para o sul e São Paulo, que o asfalto de lá é completamente diferente, é muito melhor, muito melhor. A gente não tem problema na estrada de asfalto, sabe? Isso é bem bacana mesmo. E a gente fez o Rastro da Serpente, que foi muito legal, muito legal. Eu vou deixar aí o vídeo rolando um pouquinho para vocês sentirem e verem como é gostoso vocês fazerem a viagem junto com a gente aí no Rastro da Serpente. Olha, isso aí é no Serpentiano Café, que a gente parou, e tem esse monumento aí legal para tirar foto. É todo de ferro, tem uma mulher e tem uma moto também, ó. Tem um monumento. Vale super a pena mesmo fazer, porque a serra é bem gostosinha. E a gente registra, né? O registro de tudo é que é o mais legal. E a gente segue caminho.
E dentro da Serra do Rastro da Serpente tem algumas paradas que são obrigatórias, né? Até se você tiver, aí tem outro monumento, tiver o passaporte, você consegue carimbar nessas paradas e vale super a pena. E seguimos viagem, fazendo vários registros, tá vendo? A gente precisa registrar, né? O rolê de moto é isso. É passear e fazer os registros incríveis com as pessoas que a gente está junto. Tentamos fazer os melhores registros aí. Ficaram bem bacanas as motos, tá vendo? A gente tava com o robozão. A gente chamou a Taiga de robozão. A gente tava com o robozão e foi bem bacana. E seguimos viagem. Ainda não tinha terminado. Sentido a Sorocaba. Aí conseguimos um hotelzinho bem mequetrefe em Sorocaba. Mas não teve jeito. Estar na estrada é isso. Dias bons, hotéis ruins. E é isso que vale é o passeio, não se estressar. E nós ficamos em Sorocaba num hotel meio ruinzinho. Mas a ideia era ir no evento do Look Friends. E foi isso que fizemos. O evento do Look Friends é gigantesco. Infelizmente, estava chovendo muito o dia todo, os 2 dias de evento. A gente foi num dia só. É claro que essa chuva me pegou e eu tive uma infecção de garganta braba. Mas o que vale é que a gente conseguiu participar do evento debaixo de chuva, com capa de chuva. Um casal de amigos nossos que foi para Bahia, que a gente conheceu eles na Bahia, do outro vídeo, se vocês quiserem ver o outro vídeo. Eles foram lá, encontraram com a gente lá no shopping. Cara, foi sensacional a chegada deles. A gente não sabia que eles iam, eles foram de surpresa. Encontraram com a gente lá em Sorocaba, foram no evento junto com a gente passou o dia. E na volta, nós voltamos todos juntos. A Luciana e o Marcelo precisaram voltar antes, não conseguiram participar do evento. Eles tinham um compromisso aqui em Petrópolis. Mas foi incrível. Essa foto aí, esse vídeo aí é de um ralheiro que encontramos num hotel e eu apaixonado na moto dele, já falando com meu marido, a gente precisa voltar para Harley de qualquer maneira, né? E nós já voltamos, graças a Deus. já tivemos uma outra viagem já de Harley, que já eu posto esse vídeo. Não sei quanto tempo vou demorar, mas eu posto. E a volta de Sorocaba para casa foi sofrida, gente. Infelizmente, aquela chuva do evento me pegou. Tive uma infecção de garganta muito braba. Com isso, afetou o meu rim, que eu já tenho um problema renal. E a viagem foi inteira com febre, dor de rins, a viagem toda. E com chuva. Não adiantava parar para dormir em algum lugar, porque ia continuar. A única coisa que a gente queria era chegar em casa logo. E nós chegamos bem, graças a Deus, deu tudo certo. Tivemos que fazer uma paradinha um pouquinho antes de chegar em casa, já chegando em Paraíba do Sul. Eu fui ser atendida naqueles serviços médicos de concessionária de estrada, que inclusive fui super bem atendido. Quem precisar de atendimento médico na estrada pode solicitar esse suporte, porque realmente é muito bem atendido. O pessoal atende com carinho, com amor e paixão. Fui atendida, fui medicada. Vou colocar uma fotinha logo aí no final. Eu dentro da ambulância sendo atendida lá na beira da estrada. E depois a foto final é emblemática, que a gente sempre toma uma cerveja na chegada, né? Que é a cerveja da chegada. Aí tava meu marido e o Márcio com uma Heineken. E eu como? Com uma caixa de antibiótico, né? Porque precisou. Mas é isso. Pegamos aí a estradinha bem congestionada, com muita chuva, a estrada toda com muita chuva na volta para casa. Aí teve que fazer virar um motoboy aí, no meio dos caminhões. E voltamos para casa, mas voltamos bem, seguro. Paramos várias vezes porque eu estava passando mal. Foi um pouco mais longa a volta para casa por conta disso. Mas deu tudo certo e é isso que vale. E nos rolês nem sempre tudo é tão bom, né? Sempre acontece alguma coisa que não tem jeito. É coisa que acontece de quem tá na estrada, né? Tá na estrada
é isso aí que pode acontecer mesmo, né? Aí na volta, voltamos nós na Tiger, o Márcio na BM, o Denilson e Elisa, e aí o nosso casal maravilhoso de Maricá, o John e a Cleide, e mais o outro casal que foram com eles, que eu esqueci o nome agora, mas que são gente boa pra caramba também, que eles também estavam de Harley. Aí os dois estavam de moto custom, né? E a gente tudo de Big Trail. Aí é claro que a gente tem que fazer um caminho alternativo, não dá pra ir por algumas estradas por causa da Big Trail, mas foi maravilhoso. Essas filmagens da volta foi só com a GoPro, porque eu tava impossibilitada de fazer qualquer vídeo, mas conseguimos fazer um registro aí de quase todo mundo, ó. A Elisa e o Denilson. Gente boa pra caramba. Passou o Márcio lá atrás, foi o primeiro da moto. E aí o casal que foi com a Cleide e com o John. E a gente tá tentando pegar o John e a Cleide acelerando. Eles não estavam entendendo que a gente queria filmar eles, porque já era um trechinho final da estrada com eles. Agora a gente conseguiu chegar para conseguir dar uma filmada neles, porque mais na frente a gente ia se despedir, porque eles iam seguir para Maricá e a gente para Petrópolis. Casal sensacional, a gente gosta demais da conta. Olha só, que delícia. Vê, gente, isso não é uma delícia, a Harley. Ninguém pode dizer que não é. Que delícia, coisa gostosa que é. E aí o finalzinho, tá chegando o finalzinho do vídeo, eu sendo atendida no posto médico da beira da estrada. Agora a gente ri, mas na hora foi bem sofrido, foi bem complicado. E no final, tudo termina em cerveja e antibiótico. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, demorou um pouquinho para eu fazer eles, mas saiu e foi uma viagem sensacional. Até a próxima!